Para conquistar a participação dos alunos em sua disciplina, o professor Ronaldo Araújo foi além dos livros e decidiu usar o Twitter como ferramenta de ensino. O uso da rede social nas aulas atraiu a atenção dos alunos de biblioteconomia e de estudiosos da área. A estratégia didática foi publicada numa revista científica e tornou-se também objeto de pesquisa. E ninguém melhor do que o professor Ronaldo Araújo para conversar comigo sobre esta novidade e como a ideia transformou a sua sala de aula. Ronaldo, como surgiu essa ideia de usar o Twitter como ferramenta de ensino? Bom, a ideia surgiu como forma de atrair os alunos mesmo para o conteúdo. O conteúdo já era de tecnologia, mas para que não fosse uma disciplina altamente teórica, foi uma forma de dinamizar, né? Vamos abordar esse conteúdo de forma que eles já estejam inseridos nesse contexto tecnológico, né, dessas redes sociais, para que então nós começássemos a nos comunicar por meio desse ambiente. Então foi para trazer uma certa novidade para a aula, para que ela não fosse muito cansativa e muito teórica, baseada só nos textos. E como é que os seus alunos reagiram ao uso dessa ferramenta, dessa rede social nas aulas? É interessante porque inicialmente alguns alunos tiveram resistências, vou ter que criar mais um ambiente, né? Mais uma rede social, mais um sistema que eu vou ter que usar, uma certa resistência. Alguns ficaram meio perdidos, não sabiam muito como funcionava, se depararam um pouco com a limitação do Twitter, que eram só 140 caracteres, e a gente percebeu uma evolução, assim, né? Em pouco tempo, aquele aluno que demonstrou uma resistência no início, no final ele não conseguia mais pensar, ele não conseguia mais desassociar a disciplina àquele ambiente. Então ele começava a produzir muito conteúdo em relação à disciplina. E aí chegou num estágio que o uso estava tão efetivo que alguns alunos chegavam a pedir que eu divulgasse a nota deles e que poderia ser até pelo Twitter mesmo. Você já percebe um interesse maior mesmo desses seus alunos pela disciplina? A participação em sala de aula melhorou, aumentou? Melhorou, inclusive porque o conteúdo ele não ficou restrito à sala de aula, né? A discussão havia uma continuidade. Terminávamos, né, as atividades da sala de aula e no dia seguinte tinha um aluno comentando algo sobre a aula anterior, né? Ou 3 dias depois. Então a disciplina era na terça-feira à noite e eu tinha mensagens de alunos que eram postadas na quarta-feira, na quinta, no sábado. Então, assim, às vezes o professor tem dificuldade de ter a atenção do aluno durante a aula que ele ministra, imagina fora. Então, foi um ganho muito significativo. Ronaldo, eu posso entender que essa mudança didática nas suas aulas com o uso do Twitter, ela foi impulsionada pelos alunos, sobretudo, já que as redes sociais fazem parte do dia a dia desses estudantes? Essa é uma questão interessante porque talvez pelo Twitter, nem tanto, porque quando eu solicitei que os alunos fizessem, apenas 5 de uma turma de 20 alunos já tinham o Twitter. Mas como eu percebi, quando eu perguntei sobre redes sociais, é que a boa maioria deles já estavam lá. Eu acho que o novo aluno, ele já existe, ele já está lá. Talvez ele ainda não atentou que esse espaço no qual ele ocupa, esse digital, ele pode ser usado também para a educação. Ronaldo, nesta nova sala de aula que a gente está discutindo ao longo desse programa, é preciso prestar mais atenção mesmo nos alunos, dialogar mais com eles? Eu fico pensando a dificuldade de alguns professores em adequar os seus conteúdos a esse tipo de ambiente, por serem conteúdos mais engessados mesmo. A questão é, o nosso aluno ele já está lá, ele já está nesse ambiente. Eu acho que em algum momento vale a pena o professor pensar em alguma atividade, alguma discussão, em algum momento que ele faça com que o aluno passe por lá para esse viés educativo. Então eu acho que vale muito a pena o professor refletir como trazer, nem trazer o aluno, né? Como levar esse conteúdo que ele ministra, que muitas vezes ele vê como muito tradicional e engessado, para esse ambiente. Porque o aluno pode até inicialmente ficar desconfiado, mas depois ele é o primeiro a abraçar, ele é o primeiro a reconhecer que naquele espaço ele pode também discutir algo relacionado à disciplina e ao ensino. A sua estratégia didática tornou-se também objeto de pesquisa, né? Os estudiosos da área de biblioteconomia já estão preocupados em discutir estas novas formas de ensino?
Sim, é interessante porque, né, como essa evolução tecnológica, a internet, a Web 2.0, ela provoca uma modificação na sociedade como um todo, na área de biblioteconomia, por exemplo, já se discute há um bom tempo sobre a figura da biblioteca 2.0. Né? Como é que a biblioteca pode se apropriar dos recursos da Web 2.0 e da internet para atender o usuário, né, o leitor, né, que frequenta a biblioteca. Então já tem uma preocupação de como inserir esse conteúdo na formação do aluno de biblioteconomia, para ele aprender também, né? A gente está falando de como o professor absorve essas ferramentas para o atendimento ao aluno, para a interação com o aluno no ensino-aprendizado, e a gente discute também como que o bibliotecário utiliza essas ferramentas para atender o usuário, o leitor. Para a gente encerrar, em sua opinião, as novas tecnologias, elas devem ser mesmo mais exploradas por esse novo professor? E qual seria o limite do uso dessa tecnologia? A figura do professor ela é pouco presente nesses espaços. Então, a questão é, o professor estando ou não, o aluno já se faz presente. A escola estando ou não, o aluno já se faz presente. Então, acho que essa é uma forma, é um registro, é um fato claro de que precisa ser melhor explorado. Eu não sei se a gente ainda está no momento de falar qual é o limite, porque talvez essas poucas iniciativas e o tão pouco é explorado, a gente talvez ainda não consegue visualizar, talvez, algumas consequências negativas desse uso, assim, né? Tem algumas discussões sobre trabalho docente que fala, tá, agora o professor, além da sala de aula também, como ele estende a rede, então ele não tem um horário de trabalho, né? Eu estou na rede, eu estou também um sábado, num domingo, num feriado, algum aluno manda uma mensagem por uma rede social, eu respondo, eu não tenho essa preocupação, porque o fato de um aluno, naquele domingo, naquele feriado, naquele sábado, perguntar algo sobre a minha disciplina me deixa mais feliz do que preocupado com o acúmulo de trabalho. Mas deixo claro que também é algo a se preocupar, porque a gente tem uma discussão sobre tanto a precarização do trabalho, quanto a uma carga muito grande de trabalho, de pesquisa, de extensão, de ensino. Então, assim, quero deixar claro que isso também é algo a ser repensado, mas ainda sou mais otimista ao ponto de que quanto mais usarmos, mais retornos nós teremos na questão do ensino-aprendizado. Ronaldo, muito obrigada por sua entrevista e parabéns por essa iniciativa, né, que já está chamando a atenção desse aluno, né, e estimulando a sua participação nas suas aulas, né? Obrigada, Ronaldo, parabéns, viu? Eu que agradeço. O Escola Viva desta semana fica por aqui. Você também pode sugerir novos temas para a nossa produção. O nosso contato é o 3315-9965. Muito obrigada por sua audiência e até a semana que vem.